Você já parou para pensar no impacto que o voluntariado pode ter na sua vida e na vida daqueles ao seu redor? Quantas pessoas podem ser alcançadas pelo simples ato de cuidado e acolhimento? O serviço é uma das marcas mais fortes da cultura do Reino de Deus. Servir é uma forma de conectar-se a outras pessoas e tornar a jornada de fé ainda mais sólida. No servir, fortalecemos nossa fé e nosso compromisso com Deus. Voluntariado é expressão de fé, é um estilo de vida. Servir aos outros é uma demonstração viva de nosso relacionamento com Jesus. Cada ato de generosidade e compaixão reflete o amor de Deus. O serviço acolhe, integra e ensina mais sobre o que é o reino de Deus. Junte-se a nós e seja parte de uma cultura que coloque em prática a verdadeira essência do cristianismo: servir ao próximo com amor e dedicação. Viva a cultura do voluntariado! Aleluia, é um novo tempo na vida da nossa igreja e nós precisamos entender que Deus nos deu a responsabilidade de transformar o mundo através da nossa vida. E quantos querem ser participantes daquilo que Deus está fazendo no mundo? Glórias ao Senhor. A cultura do voluntariado é o tema da nossa série de mensagens, que muito além do que uma série de mensagens, é uma cultura que nós queremos e buscamos viver na vida da igreja. A Igreja de Cristo é um mecanismo vivo, em movimento, dinâmico, impulsionado pelo Espírito Santo, mas que é sustentado pelo coração daqueles que entenderam a alegria de servir a Deus por meio dos seus dons e talentos. E nesta manhã nós estaremos meditando um pouco sobre essa cultura. Hoje nós falamos muito a respeito de experiências, falamos muito a respeito naquilo que Cristo quer fazer em nós e através de nós. A Memorial tem falado muito sobre a missão: conhecer a Deus e fazê-lo conhecido por meio da nossa vida, por meio daquilo que Deus faz, o nosso coração, na nossa história, e aquilo que Deus deseja fazer através também dos talentos e dons que Ele entregou para cada um de nós. Marcos 10:45 diz: o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Vamos ler juntos? Vamos ler juntos esse texto? Pode projetar, por favor? Vamos lá? O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida para resgate de muitos. Essa cultura que nós precisamos implantar no nosso coração. Mas antes de nós questionarmos o que é ser voluntário, o que é essa cultura do voluntariado que tanto nós estamos falando nesses dias, é importante nós entendermos do porquê. O que nos move para depois responder durante toda essa série de mensagens como você pode servir a Deus por meio do voluntariado. Em primeiro lugar, precisamos responder a pergunta: a que reino nós pertencemos? A que reino nós pertencemos? Quando o texto bíblico que nós lemos fala que o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida, eu preciso entender que eu faço parte de um reino, de um Deus que se entregou por mim, que me amou de tal maneira que se entregou naquela cruz para me redimir e para me fazer participante da família de Deus. E não somente isso, a que reino pertencemos? Hebreus 11:13 diz: todos estes morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mesmo vendo-as de longe, crendo-as, abraçando-as, confessaram porque eram estrangeiros e peregrinos nesta terra. Eu e você somos passageiros, somos estrangeiros, somos peregrinos nessa terra. O reino pelo qual nós acreditamos e queremos expandir enquanto estivermos aqui não é deste mundo, é o reino de Deus, é a nossa pátria celestial. A que reino nós pertencemos? 1 Pedro 2,11 diz: vós, que em outro tempo não erais povo, agora sois povo de Deus.
Não tinhas alcançado a misericórdia, mas agora alcançastes a misericórdia. Nós pertencemos à pátria celestial, ao reino de Deus, e somos o seu povo adquirido, amém? Filipenses 3:20 também nos diz: mas a nossa cidade está nos céus, onde também esperamos o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, em primeiro lugar, precisamos entender que a nossa pátria não é aqui. Nós somos peregrinos, somos forasteiros, estamos aqui por enquanto, mas enquanto o Espírito Santo de Deus promove essa obra de Deus no nosso coração aqui nessa terra, nós precisamos entender que como cidadãos dos céus, nós precisamos atrair para o ambiente que nós estamos a cultura do reino de Deus. E quando nós entendemos essa cultura, percebemos que o servir, o voluntariar-se não é um peso, não é um fardo, mas é um privilégio, é uma alegria servir a Deus e expandir aquilo que nós acreditamos. A Bíblia em 2 Coríntios 5:20 diz que, de sorte, nós somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Ou seja, nós somos embaixadores de Cristo, amém? E quando o embaixador, que é o representante da sua autoridade máxima de uma nação, está em outro país, por mais que, por exemplo, um brasileiro, que está representando a embaixada no Brasil, o embaixador do Brasil, está residindo ali na embaixada brasileira nos Estados Unidos, por mais que ele esteja ali, a sua cidadania é brasileira ou americana? Ele é brasileiro. Então, ali na embaixada brasileira dentro dos Estados Unidos, quais são as leis que vigoram? A brasileira ou a americana? A brasileira. As leis, os costumes, as culturas ali que define aquela embaixada não é americana, mas sim a brasileira. O que eu quero dizer para você nesta manhã, que você é embaixador de Cristo, a sua cultura, a sua visão, o seu coração, os seus princípios representam o reino de Deus aonde você estiver. E quando nós entendemos essa cultura, quando nós entendemos o agir do Espírito Santo na nossa vida, nós precisamos fazer aquilo que Jesus fez, que é servir ao próximo. Vocês entenderam? Não é um tempo de voluntariado, é uma cultura que nós precisamos viver de forma prática. Nós somos cidadãos dos céus, então aonde nós estivermos, nós declaramos que sobre aquele lugar há uma cultura diferente, há uma dinâmica diferente, há um coração diferente, há uma alegria diferente. Por isso nós podemos dizer, o Espírito de Deus está sobre mim, porque Ele me ungiu para consolar aqueles que estão tristes, para anunciar o grande dia do Senhor, para dizer àqueles que estão angustiados, que se dê óleo de alegria em vez de tristeza. Quando nós temos essa cultura implantada dentro do nosso coração, que fazemos parte do reino de Deus, somos cidadãos dos céus, nós somos autorizados pelo Espírito Santo a mudar a atmosfera da onde nós estamos. Você crê nisso? Por isso que nós podemos trazer alegria e viver a alegria do Senhor em tempos de adversidade, porque a nossa cultura é o reino de Deus. E a palavra do Senhor nos diz que até a tristeza salta de alegria na presença do Senhor. Por isso que o salmista, de tempo em tempo, ele conversava com a sua alma e dizia: porque você está abatida, minha alma, porque você se perturba dentro de mim, espere em Deus, porque eu ainda o louvarei. Ou seja, você precisa conectar a sua alma aos processos de Deus, mas trazer sobre ela, diante da realidade triste, as promessas do Senhor. É uma nova cultura, é uma mudança de mente. E o que é uma cultura? Vamos ver? Por favor, projeta para mim aí. O que é uma cultura? Travou? Vamos lá. Cultura é um conjunto de princípios e valores que determina o comportamento de um povo. Então, o que é cultura? Cultura é um conjunto de princípios e valores que determinam o comportamento de um povo. Então, eu e você estamos convidados pelo Espírito Santo de Deus a viver a cultura do reino dos céus, que é algo diferente. E quando nós entendemos aquilo que o Espírito Santo de Deus quer trabalhar em cada um de nós, individualmente, como igreja, nós temos
esse poder de transformar os lugares onde nós estamos colocados e inseridos. Isso é no seu trabalho, isso é na sua universidade, e não é diferente na cultura do reino dentro da igreja. O voluntariado para a expansão do reino de Deus, através do quê? Através do nosso serviço. Então, servir é a identidade do povo de Deus. Primeira coisa que eu e você precisamos entender: Jesus não veio para ser servido, Ele veio para servir. Então, a partir do momento que Jesus faz parte da minha história, eu entrego o meu coração para Ele. Servir é um privilégio, servir faz parte daquilo que eu sou. Amar vidas e cuidar bem delas. E de que maneira nós podemos fazer? Nos voluntariando na obra do Senhor. Você chegou aqui, você pôde estacionar o seu carro ali com maior tranquilidade, porque homens de Deus entenderam que eles estão aqui para servir. E nós não queremos trazer uma visão romântica do serviço, mas nós queremos trazer uma visão do privilégio que é servir. É sol, é chuva, eles estão ali com alegria te servindo. Nós estamos aqui nesta manhã, podendo ouvir a palavra de Deus, adorar ao Senhor, porque muitas Marias estão nos bastidores permitindo, muitas Martas estão nos bastidores permitindo que nós, Marias, possamos estar aos pés de Jesus. Fiz um levantamento de como são os voluntários, a quantidade de voluntários aqui na igreja, é na faixa de 85 a 90 voluntários por domingo. Para que o culto aconteça. Você pode glorificar a Deus por isso? Você pode aplaudir ao Senhor? Quase 100 pessoas se voluntariando para que você possa estar aqui ouvindo a palavra de Deus, para que o seu filho seja transformado pela palavra de Deus. Mas nós sonhamos com um número muito maior. Temos ouvido muito nesse tempo: vamos ter um terceiro culto, a igreja está lotada, glórias ao Senhor, pela manhã, pela noite, Deus tem trazido pessoas. Mas para que isso aconteça futuramente, nós precisamos que você se coloque à disposição do reino de Deus e se voluntarie, porque voluntariado não é aquilo que nós fazemos, é aquilo que nós somos, é a nossa identidade como povo de Deus. Não importa aonde você está servindo, não é aquilo que nós podemos fazer, mas é aquilo que nós somos em Deus. É a alegria de cuidar, a alegria de servir. E hoje nós temos visto uma mobilização muito grande nessa questão de experiências. Nós estamos aqui para edificar o nosso coração, para viver a palavra de Deus, mas a nossa missão é conhecer a Deus e fazê-lo conhecido. E de que maneira nós podemos expandir o reino de Deus? Através do nosso voluntariado, através do nosso serviço. Igreja não é apenas ir, igreja é ser. E você é convidado a ser igreja, consagrando ao Senhor os seus dons, os seus talentos, amar vidas e cuidar bem delas. E quando nós percebemos aquilo que tem atraído as pessoas até a igreja, nós podemos, no primeiro momento, imaginar que muitas pessoas procuram uma igreja no primeiro momento pela sua estrutura, sim ou não? Se tem trabalho infantil, se tem trabalho com adolescentes, se tem trabalho com jovens, se tem discipulado, se tem escola bíblica, ok. Mas também tem um segundo momento em que a pessoa, quando ela procura uma igreja, ela procura o quê? Uma estética. Um lugar que tenha uma climatização boa, uma iluminação boa, não é verdade? Que tenha uma cadeira confortável, que tenha um som equalizado, tudo com excelência, sim ou não? A estética, ela atrai as pessoas para a igreja. Nós queremos avançar e transformar o mundo, expandir o reino de Deus. Então nós precisamos investir nessa questão estética, na estrutura. Nós precisamos dar a Deus a excelência em tudo que nós somos, aquilo que nós fazemos. E glórias a Deus pela vida dessa igreja, por tudo que Deus tem feito e pelo avanço que Ele nos dará. Então você vem, você tem um berçário com estrutura, você vem, você tem um trabalho para o seu filho ali no culto júnior com estrutura, você tem uma escola bíblica totalmente organizada, com TVs, com toda a estrutura que você precisa para ministrar uma aula. Eu estou falando nesse momento da estética, do preparo da estrutura física. Agora, o que faz a pessoa permanecer? A profundidade da palavra.
Sem dúvida. É intimidade com Deus, é uma palavra bíblica direcionada pelo Espírito Santo de Deus. Mas, paralelo a isso, nós precisamos entender que nós, como igreja, temos que fazer a diferença na vida das pessoas que chegam até nós. Principalmente daqueles que não conhecem a Jesus, que estão debaixo de uma cultura de opressão, uma cultura deste mundo de escravidão, de competitividade. Numa cultura que só busca ser servido, mas que não busca servir. E quando eles entrarem aqui neste lugar, eles vão encontrar a cultura do reino de Deus e serão impactados através das nossas vidas. Encontrarão pessoas que amam vidas e cuidam bem delas. Esse é o DNA de Deus. A estética ela atrai, mas o DNA, a genética da igreja definirá se as pessoas irão permanecer ou não. Eu e você somos a resposta direta de Deus no coração das pessoas que estão nos visitando, se elas vão permanecer aqui ou não. Responsabilidade? Sim ou não? Não é um privilégio? Olha o privilégio que Deus nos deu. E nós podemos dizer que a maneira como elas são recebidas no estacionamento, a maneira como elas são recebidas ali no Boas-Vindas, na integração, no culto júnior, nos pequenos grupos, na escola bíblica, enfim, todas as atividades da igreja. É isso que a conectará à vida da Memorial. E para que isso seja um organismo vivo e dinâmico, você precisa ser resposta de Deus para esse tempo. Quando nós olhamos, nós percebemos que as experiências que nós tivemos com Deus, experiências que nós tivemos em alguns lugares, nos marcam profundamente. Não é verdade? Quando você decide se casar, você tem todo aquele planejamento e você quer ter uma noite abençoada, um dia abençoado, de um culto cheio da presença de Deus, mas você quer trazer experiência para os seus convidados, servi-los da melhor maneira possível para que eles possam desfrutar da sua alegria naquele momento. Não é assim? E o segundo passo é o que? A viagem da lua de mel. Você procura um lugar que seria interessante, um lugar que seria marcante. E geralmente as pessoas, quando fazem aniversário de casamento, depois de muitos anos, eles voltam para o primeiro lugar que fizeram a lua de mel, não é assim? Porque foi uma experiência especial, foi um marco na história. Nós, como igreja, precisamos impactar o mundo por meio do serviço. Por meio dessa experiência que as pessoas podem ter entrando neste lugar. Um lugar altruísta, um lugar cheio de amor, um lugar cheio de alegria. O prazer de servir, o prazer de pegar um copo d'água, o prazer de levantar da cadeira e dar um lugar para o irmão, o prazer de orar por ele, o prazer de cuidar dele e dos filhos dele. É sobre isso, porque o amor é aquilo que o amor faz. Então nós podemos ter uma estrutura excelente, nós podemos ter uma palavra bíblica profunda, mas nós precisamos unir tudo isso com uma experiência do lugar. Por quê? Hoje a pessoa ela pode assistir o culto da sua casa sem vir para a igreja, sim ou não? Ela tem excelentes pregadores, excelentes possibilidades, excelentes perfis de pessoas que ela pode ser ministrada pela palavra, sim ou não? O que faz ela sair da sua casa para vir para a igreja? É a experiência que ela tem com Deus, mas a experiência que ela tem no ambiente que ela frequenta. Nós podemos olhar para o passado. Quem é da época da fita cassete? Não estou sozinha, glórias a Deus. A época da fita cassete. Gente, nós tínhamos que ir para a locadora, para vocês que são jovens. Nós tínhamos que ir para a locadora, locávamos a fita cassete, assistimos o filme. Para devolver tinha que fazer o quê, irmãos? Rebobinar toda a fita para entregar, você não pagava multa, sim ou não? Veio a Netflix, chegou a bendita da Netflix, quebrou as locadoras. Porque dentro do celular você tem a possibilidade de ligar o filme que você deseja. Então as locadoras quebraram, não conseguiram. Não tem que rebobinar a fita. Se você quer dar uma pausa no filme, você vai lá dar uma pausa no filme. Se é um lançamento, você vai lá, paga uma taxa, assiste o lançamento, não é assim? Mas a Netflix não quebrou o cinema. Porque o cinema traz uma experiência. É o lugar, é o som, é a iluminação, é a pipoca, é a companhia. Não é verdade? Quando você quer ter uma experiência diferente, você fala, não vou assistir filme em casa. Posso estourar pipoca, posso assistir aqui,
Nós vamos para o cinema porque é uma experiência. Então nós precisamos entender que nós, como igreja, somos essa atmosfera que vai atrair pessoas para uma experiência com Jesus Cristo. Mas o primeiro impacto que ela terá ao chegar aqui é com a sua vida, é com o seu sorriso, é com o seu abraço, é com o seu servir. Por que uma cultura do voluntariado e por que voluntariar-se? Porque Deus nos deu uma missão. Não é aonde nós servimos, porque às vezes o nosso coração, ele é tentado a escolher lugares que nós podemos servir. É claro que Deus deu dons e talentos para cada um, e esses dons e talentos, e aquilo que faz nosso coração queimar, traz uma iluminação da área que nós iremos servir. Mas nós estamos falando aqui sobre a maneira prática do servir, não é sobre aonde nós estamos servindo, é a quem nós servimos. Esses dias atrás, o irmão que foi soldado muito tempo no exército, ele disse assim para mim: pastor, é interessante como é a igreja. E ele estava ali no Ministério Boas-Vindas. E quando eu não estou na escala do culto, geralmente eu estou lá na frente recebendo os irmãos também. E ele falou assim: pastor, é incrível. Eu era soldado do exército. E olha, para chegar no coronel, que é irmão da igreja, não tinha acesso. E olha como ele é. Ele chegou aqui na igreja, ele veio e me cumprimenta. E eu fiquei impactada com aquela fala, porque a cultura que ele viveu durante muito tempo é totalmente diferente da cultura do reino. Lá no quartel tem a sua patente, tem o seu respeito, tem a sua cultura, onde o soldado não consegue chegar no coronel, muito menos no general. Mas aqui na igreja, o coronel e o general, eles servem o soldado. Olha a cultura do reino de Deus. Então não é o lugar aonde você serve, é quem você está servindo. E é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Você é embaixador do reino de Deus. E é convocado a servir aqui na casa de Deus, independentemente do lugar. Então você vai encontrar lá no estacionamento homens em pé, no sol quente, na chuva, que ali fora são servidos, mas aqui dentro entenderam a cultura do reino e vieram para servir. Isso é somente o Espírito Santo de Deus que faz. Mateus 25, ele fala sobre a parábola dos talentos. E é muito interessante que a Bíblia, ela é muito detalhista. No versículo 15, ele fala assim: e deu 5 talentos, a outro 2, a outro 1, cada um segundo a sua capacidade. Porque muitas vezes nós associamos o voluntariado a um favor ou a um sacrifício. Mas a cultura do reino de Deus, a dinâmica do reino de Deus, quando ele entra no meu coração, eu compreendo que é melhor dar do que receber. E hoje a neurociência trabalha muito sobre isso, que é ajudar o outro, você ser altruísta, você ajudar o outro, libera sobre você ocitocina, serotonina, dopamina, ou seja, os neurotransmissores do bem-estar, da felicidade. E isso a Bíblia já falava muito tempo atrás em Atos 20, 35. O apóstolo Paulo diz assim: mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. A neurociência tem falado muito sobre o funcionamento do nosso cérebro, sobre a plasticidade do nosso cérebro, quando muitos milhares de anos atrás, a palavra do Senhor já nos traz essa verdade, que não há alegria maior do que você servir ao próximo. Então traz uma satisfação enorme para cada um de nós. De tempo em tempo eu entrego cesta básica, que são ofertadas a essa igreja, eu vou nas casas entregar. E eu vejo a pessoa saindo muitas vezes com humildade, com vergonha, com constrangimento, para receber aquela cesta. E quando ela olha as coisas que tem na cesta, os seus olhos assim, sabe, brilham. Porque é a resposta de Deus para a vida delas. Porque homens e mulheres se voluntariaram também financeiramente, para que vidas sejam alcançadas pela graça de Deus.
E eu vejo a alegria delas em receber, quando tem crianças, não é verdade? A alegria de receber aquela cesta, mas muito mais a nossa alegria de ser resposta para aquela família. Então, voluntariar-se é um privilégio servir a Deus. De que maneira nós servimos a Deus? Dons, talentos e tesouro, sabendo que Deus dá a cada um, segundo a sua capacidade. 1 Timóteo 6, 17 a 19, nos faz um alerta muito importante, de não depositarmos a nossa esperança nas riquezas deste mundo, mas de fazer o bem e sermos generosos e prontos a repartir. Não é a cultura diferente do mundo que nós estamos inseridos? A cultura do mundo que nós estamos inseridos é uma pressão psicológica, uma pressão para que a gente possa ser bem-sucedido, para que a gente possa ter recursos. Isso é bênção de Deus. Mas se você caminhar pela cultura deste mundo, você vai sofrer de ansiedade, você vai ter depressão, em virtude de muitas vezes problemas financeiros. Mas quando nós olhamos para Cristo, nós vemos que nós temos uma vida abundante através do Senhor. Não é uma vida isenta de problemas, mas é uma vida que entendeu o verdadeiro valor das coisas. Então não é somente aquilo que eu posso ter, aquilo que eu posso investir, mas é sobre aquilo que eu posso repartir e ser bênção na vida de outra pessoa. Então o Senhor nos convida de maneira prática, porque voluntariado não é sobre título, não é sobre cargo, é sobre propósito de vida. Por isso que nós sonhamos que cada um de vocês saia aqui deste culto, procure o balcão dos ministérios e se inscreva para alguma área da vida da igreja que você possa servir. Porque igreja não é ir, igreja é ser. E nós somos participantes daquilo que Deus fez. E que nesta manhã você possa responder a pergunta do Espírito Santo de Deus dentro do seu coração. O que Deus colocou em minhas mãos para que eu possa servir a igreja? E você sairá surpreendido com tantas coisas e talentos que Deus depositou nas tuas mãos. Em segundo lugar, o voluntariado nas imagens bíblicas. Quando nós olhamos para a palavra do Senhor, o Novo Testamento ele oferece uma série de descrições, de metáforas sobre a igreja. E uma delas é destacada em 1 Coríntios 12, de 12 a 31. Em que diz que a igreja, ela funciona como um corpo, onde Cristo é a cabeça. E quando nós olhamos para o texto bíblico, nós vemos a importância desses membros, e não somente disso, a importância desses membros que são chamados para servir. E eu quero destacar alguns versículos nesta manhã. 1 Coríntios 12, versículo 14. Porque também o corpo não é só um membro, mas muitos. Fazemos parte de um corpo, temos muitos membros, todos os membros deste corpo, sendo muitos, são só um corpo, assim Cristo é. Mas, apesar de ser um só corpo, não é um só membro, mas são vários, não é verdade? Nós olhamos para o nosso corpo, nós vemos a função de cada um dos membros do nosso corpo. E nós precisamos entender na dinâmica do reino de Deus, que cada um de nós foi colocado aqui neste lugar para exercer um papel e servir em alguma área da vida da igreja. E diz assim a palavra no versículo 15, 16, eu vou projetar só o 18 e 19. Mas ele diz assim, porque também o corpo não é só um membro, mas muitos. Se o pé disser, eu não sou a mão, não sou do corpo, não será por isso do corpo? Se a orelha disser, porque não sou o olho, não sou do corpo, não será por isso do corpo? Se todo o corpo fosse o olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, aonde estaria o olfato? Mas agora, Deus colocou os membros no corpo, cada um deles como quis. Deus colocou cada membro do nosso corpo aonde Ele quis. Deus colocou cada membro dessa igreja aonde Ele quis. E você precisa florescer aonde Deus te plantou. Se todos fossem um só membro, aonde estaria o corpo?
Assim, pois, há muitos membros, mas um só corpo. Ou seja, cada um tem uma função essencial. Não existe membro sem propósito. Eu lembro-me quando eu passei pela primeira cirurgia para a retirada do tumor na minha cervical. Quando eu voltei, o médico disse: olha, você vai ficar com uma sequela dessa cirurgia. Nós não sabemos ainda onde é, porque até então era o nervo da fala. Quando eles fizeram a cirurgia, perceberam que não estava no nervo da fala. E ele disse: Angélica, e há um detalhe, a ideia é apenas lixar esse nervo. Mas ele era muito grande, estava enraizado, não sabíamos se era maligno ou não. Então nós cortamos um pedaço do seu nervo. O que aconteceu com o meu corpo, irmãos? Padeceu. Esse meu lado aqui, ó, esquerdo, caiu. O que o médico disse? Sua retina vai secar, sua pupila vai dilatar, você vai perder noção de profundidade, você não vai enxergar, com o tempo você pode ficar cega. O que o Espírito Santo de Deus está nos dizendo, que quando um dos nossos membros fica paralisado, ele prejudica todo o corpo. Se você não fizer aquilo que você foi chamado para fazer, você vai prejudicar o corpo de Cristo. E se não fosse o milagre de Deus na minha vida, se não fosse a ação poderosa de Deus na minha vida, o que seria de mim hoje? Eu teria perdido a visão do lado esquerdo. Então o Espírito Santo de Deus, ele faz uma obra maravilhosa dentro da vida da igreja. E a obra de Deus não vai parar, mas por sua omissão, por sua falta de ação, o corpo de Cristo pode padecer. Você está entendendo a profundidade disso? É a oração que você deixa de fazer, é o valor que você deixa de contribuir, é o tempo que você deixa de dedicar naquilo que você podia fazer para que o reino de Deus prosperasse. Se você se recusar a servir, você não está apenas deixando um trabalho sem fazer, você está impedindo do corpo de Cristo avançar. E servir, ele é um privilégio. Quando nós olhamos para a Bíblia, nós vemos um chamado para você não postergar aquilo que Deus te convidou para realizar. Então, em primeiro lugar, que nós queremos iniciar essa série é dizer o porquê. O porquê a cultura, o porquê o voluntariar-se. Para depois nós, no passar do tempo, mostrar para você como você pode dizer sim para aquilo que Deus tem te convocado nesse tempo. Não é aquilo que nós fazemos, é sobre quem nós servimos. Nós somos embaixadores do reino de Deus. E nós vamos trazer essa cultura do reino de Deus aonde nós estivermos. E a pergunta do Espírito Santo de Deus esta manhã é: quantos de vocês estão dispostos a dizer sim para o chamado de Deus para a sua vida? Quantos de vocês estão dispostos a fazer com que esse corpo funcione da forma dinâmica pelo qual ele nasceu para funcionar? Porque muitas vezes enfrentamos enfermidades e precisamos tomar medicação, porque há um membro do nosso corpo que não está correspondendo na sua função. E nós precisamos entender que precisamos trazer vida para o corpo de Cristo. Precisamos fazer com que a funcionalidade daquilo que o Senhor trouxe nos faça viver aquilo que o Senhor deseja que nós vivamos, que é servir e expandir o reino de Deus através da nossa vida. Nós olhamos para Marcos, capítulo 2, um texto muito conhecido, que fala sobre a maneira prática desse servir. E o Senhor está aqui nesta manhã, contando comigo e com você, para de maneira prática nos colocarmos na mão de Deus, para levar enfermos até o Senhor e serem curados. Para levar pessoas que estão machucadas e feridas em nome de Deus, e elas conhecerem um lugar onde elas podem ser curadas. Nós precisamos ser canal de Deus para ser bênção onde nós estamos.
4 pessoas carregaram um paralítico até Jesus. A Bíblia fala que aquele lugar estava cheio, estava lotado. Jesus estava ensinando. Jesus estava ali com aquele povo, e é onde Jesus estava, atraía a presença de Deus. Por que a Memorial tem enchido? Porque a presença de Deus está aqui neste lugar, e eu e você somos convidados a carregar essas pessoas até a presença de Jesus. O lugar estava cheio, aquele paralítico não teria acesso a Jesus para ter a sua cura. E a Bíblia fala que eles tiveram que montar uma estratégia ali, foram pelo telhado, pegaram a maca e levaram aquele paralítico até Jesus. E a Bíblia diz que ele foi curado. E a Bíblia não fala somente isso, ele fala assim, que ele percebeu a fé daqueles homens. Que Jesus possa olhar para nós aqui nesta manhã e enxergar a fé que há no seu coração em servir a Deus e levar as pessoas a experimentar aquilo que você já experimenta na presença do Senhor. Me veio algumas perguntas, eu fiquei pensando, meu Deus, e se aqueles homens tivessem desistido? Tem muita gente. Tem muita gente, por que eu tenho que pegar a maca? Por que eu tenho que abrir o telhado? Por que eu tenho que ir até lá? Essa igreja é tão grande, não precisa de mim. Olha, tudo funciona nessa igreja. Glórias a Deus porque tem funcionado, mas pode funcionar melhor com a sua instrumentalidade. O ministério infantil precisa de alguém como você. O ministério de vigilância precisa de alguém como você. O ministério de integração precisa de alguém como você. O ministério de intercessão precisa de alguém de oração como você. O pequeno grupo precisa de alguém como você. Precisa de uma casa como a sua para receber pessoas e amar a vida delas. Nós precisamos entender que nós somos resposta de Deus para esse tempo. E se eles tivessem desistido? E se eles tivessem esperado outras pessoas agirem? E se eles tivessem falado, o problema não é meu? O problema não é meu, não tem nada a ver com isso. Aquele homem teria ficado paralisado. Aquele homem não teria experimentado da cura de Deus. Mas porque uma pessoa se voluntariou, chamou outra, e juntos uniram as suas forças e levaram aquele homem até a presença de Jesus. O que o Espírito Santo está nos dizendo nesta manhã: ei, não venha sozinho, mas traga mais um, porque juntos vocês vão viver experiências tremendas com Deus. Vocês verão que através do serviço que vocês estão dedicando no reino de Deus, nesta casa, pessoas serão libertas do inimigo, pessoas serão curadas, famílias serão transformadas, crianças serão salvas para a glória de Deus. Você crê nisso? Você pode se colocar em pé em nome de Jesus. O voluntariado não é sobre tarefas. O voluntariado é sobre transformação. Não é sobre tarefas, é sobre transformação. Que as pessoas possam chegar aqui nesta manhã e se sentirem amadas, acolhidas. Que elas possam entender que em meio aos seus dilemas da vida, em meio às pressões da vida, as respostas que elas procuram, aqui é o lugar que elas encontrarão. Porque a presença de Deus está neste lugar. Porque somos sim uma igreja bíblica, uma igreja contemporânea, mas uma igreja bíblica, uma igreja simples. Mas somos uma igreja que amamos pessoas e cuidamos bem delas. Porque a nossa missão é conhecer a Deus e fazê-lo conhecido. De que maneira? Através dos dons e talentos que Deus confiou na sua mão. Há paralíticos ali fora que precisam chegar até o Mestre. E a pergunta de Deus para nós é: quantos de nós estamos dispostos a dizer: Senhor, eis-me aqui. Eis-me aqui. Eu quero fazer parte daquilo que o Senhor está fazendo no mundo. Eu quero fazer parte dessa cultura do reino que transforma o ambiente aonde está. Porque servir não é um fardo, servir é um privilégio. Traz responsabilidades, é tempo que você investe, é recurso que você emprega. Mas quando nós olhamos para a cruz do Calvário e vemos um Jesus que abriu mão da sua glória, se fez servo, se fez homem, habitou no meio de nós, nós entendemos que é um privilégio servi-lo. É um privilégio amá-lo. Voluntariado não é sobre tarefas, é sobre transformação.
Quando servimos, ativamos milagres. O reino de Deus avança quando pessoas comuns dizem sim a um chamado extraordinário de Deus. Vamos ler juntos, com fé no seu coração? O voluntariado não é sobre tarefas, é sobre transformação. Quando servimos, ativamos milagres. O reino de Deus avança. Pessoas comuns dizem sim ao chamado extraordinário de Deus. O Espírito Santo de Deus está aqui neste lugar e tem um convite para o seu coração. Quantos estão aqui nesta manhã disponíveis a dizer: Senhor, conte comigo, conte com a minha casa, conte com o meu tempo, conte com os meus recursos, conte com a minha vida. Irmãos, eu estou aqui por Ele. Sabe por quê? Muitas pessoas param no tempo. Muitas pessoas machucadas não querem servir, não querem se envolver com o corpo de Cristo. Porque em algum momento o seu coração foi tentado a servir pessoas. E pessoas machucam pessoas. Pessoas frustram pessoas. Pessoas ferem pessoas. Eu não estou trazendo uma ilusão, uma visão romântica do serviço. Mas eu estou dizendo para você que você não está aqui para servir apenas pessoas. Você está aqui para servir a Deus. E através do serviço do reino de Deus, você serve pessoas. E eu digo a você: Deus não te frustra, Deus não te machuca, Deus não te decepciona. Por isso você é convidado a permanecer, perseverar e não desistir. Decida nesta manhã servir ao Senhor. O apóstolo Paulo diz: em nada tenho por preciosa a minha vida, contanto que se cumpra em mim a vocação e o chamado que eu recebi de Deus, para dar testemunho da graça de Deus. Nós somos embaixadores do reino de Deus. A sua embaixada é o céu. A sua cultura é diferente. A lei que governa o seu coração é do céu.